Olá, bem-vindos ao Alomorph. Se você consegue me entender, sem legendas, provavelmente nós falamos dialetos ou línguas mutuamente inteligíveis. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse Alomorph numa casca de nós. Bom, o Alomorph vai ser com barulho de obras ao fundo, porque o vizinho decide reformar o apartamento exatamente na hora que eu gravo, porque ele me espiona há dias. Please send help. As línguas variam de grau de inteligibilidade. Isso significa que nós conseguimos entender algumas línguas mais facilmente do que outras, normalmente línguas da mesma família, mas ela nunca é 100% a inteligibilidade, porque afinal são línguas diferentes. Um exemplo muito clássico de línguas que são mutuamente inteligíveis são as línguas da Escandinávia, o dinamarquês, o sueco e o norueguês. Apesar do norueguês ser de um ramo um pouco separado das outras duas, pela proximidade geográfica, elas acabaram ficando muito parecidas, por anos de dominação dos dinamarqueses na Noruega, enfim, um monte de coisas, mas elas têm... É muito marcante a inteligibilidade delas. E eu gostaria de falar no vídeo de hoje da inteligibilidade entre o português e o espanhol. Ela é o que nós chamamos de inteligibilidade assimétrica. Por quê? Bom, porque falantes de português entendem muito melhor falantes de espanhol do que falantes de espanhol entendem falantes de português, no geral. Lógico, uma generalização. Por quê? Pelo seguinte, o sistema fonológico do português é um pouquinho mais complicado, digamos, de certa forma. Por exemplo, nós temos os sons f e v, s e z, sh e j, sendo que o espanhol só tem f, só tem s e não tem nem sh e nem j. Mas isso, enfim, o espanhol tem outros sons também que são complicados e não estamos dizendo que o espanhol é menos complexo, mas comparado ao português, o sistema das consoantes é um pouco mais simples. Esse Alomorph é um oferecimento loja de material de construção genérica. Loja de materiais de construção genérica. Mas a diferença mais marcante entre o espanhol e o português é no sistema das vogais. Enquanto o espanhol tem 5 vogais, A, E, I, O, U, o português conta com um esquema de... Bom, dependendo do dialeto, o português conta com um esquema de 15 vogais. Eu sei, isso é muito. O português tem 5 vogais nasais e o restante são vogais orais e as vogais átonas também são um pouco diferentes, então o português... Obrigado. O português tem 15 vogais, enquanto o espanhol conta com 5. Isso dificulta um pouco na compreensão. E, por exemplo, falantes de português europeu às vezes acabam comendo as vogais. A nossa cinegrafista portuguesa, ela fez uma cara muito de tipo, vai te matar. E isso acaba dificultando um pouco também no entendimento, essa não preservação das vogais que ocorre no português, mas também ocorre em alguns dialetos brasileiros, mas como eu disse, é muito diverso e tem até dialetos do próprio português que não são tão inteligíveis quanto outros, por exemplo, o dialeto micaelense dos Açores são dialetos da Madeira, são dialetos muito difíceis de serem entendidos por próprios falantes de português e por falantes de outras línguas românicas também. Os falantes das línguas eslavas, por exemplo, se entendem muito bem. Já os falantes das línguas românicas não entendem direito os que falam línguas eslavas, apesar de todas serem indo-europeias, ou seja, terem a mesma origem. Bom, a inteligibilidade é um tema muito interessante, mas o nosso tempo de Alomorph na casca de nós está acabando. Então, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve aí no canal, as redes sociais estão todas aqui embaixo, e, como sempre, salve!